De novo, se a gente não tivesse nenhuma pessoa com excesso de peso no mundo, a gente diminuiria a incidência de cânceres em 12%. Quer dizer, não é o único fator, né? Por exemplo, tem a genética sempre, né? E tem, vamos pensar, por exemplo, em pele, a exposição a agressores ambientais, ultravioleta, né? Sol. Aí, como é que a gente sabe que pessoas com pele muito clara precisam se proteger muito mais do sol, porque elas têm uma tendência maior a cânceres de pele, né? Então, o câncer não depende só de estar com excesso de peso ou da qualidade da alimentação, sempre tem um fator genético, né? Mas o ambiente, no caso da má alimentação e da obesidade, predispõe ao aumento da incidência. Câncer de mama, por exemplo, aí já a maior parte dos. Um princípio meio comum que predispõe aos cânceres, quando a gente engorda, é o aumento da insulina, aquilo que eu tinha citado antes. O que eu não expliquei ainda é assim: onde a gente ganha peso, onde no corpo a gente vai distribuir esse excesso, é genético. A gente pode começar a engordar o corpo inteiro. Aí nós vamos chamar isso de obesidade universal, que a gordura se distribui pelo corpo inteiro. E a gente pode ganhar peso da cintura para baixo. A gente chama isso de uma obesidade tipo pera. Ou a gente ganhar mais peso na barriga, que a gente chama de obesidade tipo maçã, dizer assim, mas também obesidade visceral. Então, a distribuição da gordura, quando a gente come demais, vai depender da nossa genética, já é determinado geneticamente. Mas, de forma geral, quando a gente acumula toda a gordura que a gente pode acumular no tecido subcutâneo, embaixo da pele, a gente começa a acumular gordura dentro da barriga, em volta dos órgãos e no fígado, E o que acontece? O fígado, ele tem um limite. Aí ele começa. Esse aumento de gordura no fígado faz com que o pâncreas seja obrigado a produzir um excesso de insulina, que ele gera uma resistência à ação de insulina, também faz com que as gorduras comecem a subir no sangue, o colesterol, triglicérides, mas especificamente em relação aos cânceres, o aumento de insulina, a insulina é um hormônio que faz multiplicar a célula. Então, começa uma predisposição, quem já tem predisposição a câncer, com aumento de insulina, o câncer vai aparecer mais facilmente. Entende? Entendi. Além disso, nas mulheres, por exemplo, quando elas ganham peso, elas produzem mais hormônio feminino. E o hormônio feminino, estradiol, é um risco para muitos dos cânceres de mama. Então, o câncer de mama aumenta, a probabilidade de câncer aumenta na obesidade. E mesmo quando a mulher já teve o câncer, é bem provável que ela depois emagrecer vai ajudá-la a ter menos riscos de volta, de recidiva do câncer. No homem, por exemplo, a gente tem um aumento de predisposição ao câncer de próstata na obesidade, também por questões hormonais. Então, sim, existe uma correlação grande e fatores que predispõem ao aumento da incidência de cânceres na obesidade também. Interessante. Para o diagnóstico e tratamento de todas essas doenças citadas, precisamos de exames e visitas ao médico. Qual seria o intervalo ideal de tempo entre um check-up e outro? Quantas visitas ao médico ao longo da vida? Eu diria que depende muito da idade, como já foi citado, né? Mas, assim, uma vez por ano, eu acho o mínimo. Fazer exames de sangue, fazer exames de imagem, uma série, dosar o açúcar no sangue, dosar as gorduras no sangue também, aumentam muito com a obesidade, né? Mas independente dela também. Dosar aquele, no caso do homem, o PSA, né? Que é o único marcador realmente de sucesso, né? De câncer que tem na medicina até hoje, né? O PSA, né? Que quando ele começa a subir, antes de aparecer uma alteração na próstata, fazer um raio, depende também dos hábitos, se for um tabagista, que é o pior de todos os fatores ambientais para a saúde humana, né? Ele já está quase sendo ultrapassado pela obesidade, né? Mas o cigarro ainda ganha na destruição de saúde, né? O tabaco. Mas, por exemplo, se for um tabagista ou viver numa cidade poluída como a nossa, né? Que já corresponde mais ou menos a fumar 2 a 3 cigarros por dia, né? A poluição nossa, né? Aí fazer raio-x de tórax, fazer, se possível, um ultrassom de abdômen, né? No caso das mulheres, a partir de uma certa idade, a ultrassom da mama e depois a mamografia, né? No caso dos homens, a visita ao urologista. Então, o mínimo de uma vez ao ano.
fazer um check-up. Agora, de certo modo, o Brasil ele tem uma cultura de check-up superior a, por exemplo, os Estados Unidos. Muito superior a muitos países da Europa, que não têm essa cultura. É interessante, porque eu, por exemplo, eu faço no mínimo 3 por ano. Então, 3 vezes por ano eu vou ao médico. E sem Parabéns. contar os episódios extraordinários, que quando surge alguma coisa que me deixa desconfiado, eu corro para o médico. Então, eu procuro, eu sou um indivíduo assim que eu cuido da minha saúde exemplarmente. Parabéns. Eu tenho um controle inacreditável. E como eu conheço um pouco do meu organismo, porque eu tenho 80 anos, então a gente tem que se conhecer, tem que conhecer o organismo, né? Então eu procuro, eu mais ou menos sei os exames que eu tenho que fazer. Eu já sofri muito, por exemplo, com a próstata, eu já fiz embolização da próstata, eu já fiz uma série de coisas. Então, eu estou bem escolado nesse sentido. Então, aí, por É, experiência pessoal, parabéns aí pela sua dedicação à saúde, porque, novamente, quer dizer, o seu eu, título principal, né, de todas essas palestras, doenças silenciosas, né, de fato, não tem como, nós não temos, assim, somente observando o próprio corpo, ou mesmo passando por uma consulta só com estetoscópio. Eu ainda faço a propedêutica clássica, que é auscultar o coração, o pulmão, palpar fígado, palpar baço, né, palpar o abdômen e observar a pele e tudo mais. Mas a evolução da medicina nos dá a chance, né, vem progressivamente nos dando chance de pegar doenças que nós não sentimos, que somente pelo o exame propedêutico normal de consultório não é possível, né, pegar. E muitas dessas doenças tratadas precocemente, elas vão ter cura. Outras nós começamos a controlar, que são as que ficam crônicas, né? Que são diabetes, a pressão alta, as gorduras altas no sangue, a gente começa a tomar um comprimidinho, baixa, diminui a velocidade de envelhecimento das artérias, diminui o risco de infarto, de derrame, de entupimento das artérias da perna e tudo mais, de qualquer do sistema circulatório.